Crise dos 30, crise dos 40, estamos com 39 anos. O assunto de hoje é... a bênção de envelhecer. Se vocês é como a gente, eu tive muita crise com esse assunto, realmente foi muito difícil. E hoje eu olho para trás e enxergo que realmente envelhecer é uma bênção. Bem-vindos ao Poder da Luta. Fala galera, bem-vindo ao Poder da Luta e hoje vamos conversar um assunto polêmico, um assunto que realmente foi muito difícil para mim, foi um momento muito difícil pensar sobre isso. E o que você acha do assunto que vamos conversar hoje, Bruna? Foi difícil, foi um debate aqui entre a gente, falamos ou não falamos, falamos ou não falamos. Resolvemos falar porque afinal é o poder da luta, né? E se é uma luta pra gente, pode ser uma luta pra vocês também. Com certeza, e hoje a gente vai falar sobre a bênção de envelhecer. Realmente eu tinha muita dificuldade com isso, a bênção de envelhecer. Realmente era muito difícil envelhecer para mim, principalmente olhando os olhos de um atleta. Realmente envelhecer não é bom, é fato. E como que é para você, como mãe, como uma mulher linda que você é, como esposa, como você ver como eu falei, essa bênção de envelhecer? Então, no início é difícil, eu acho que a gente aprende muito depois dos 30 anos, né? Sim. Eu acho que a parte física é a parte que mais pega, acho que pra mim, tanto pra mim quanto pra você. Sim. A gente vê que a gente não tem mais o mesmo metabolismo, que as coisas não são mais do jeito que eram antes, a gente se cansa muito fácil, a memória já não é mais a mesma, então são certos sinais que a gente começa a lidar, que realmente a gente caiu uma certa ficha. Aí, tô ficando velha. Então a gente vê umas rugas assim que a gente não queria, que começa a ter. Mas sempre tem um lado bom, né? Tudo tem um lado positivo. E eu acho que a parte boa, no meu ver, de se envelhecer é o amadurecimento. Tenho amadurecido muito como mãe, tenho amadurecido muito na vida, superando obstáculos. Eu acho que essa parte boa. E você? Com certeza, é o que você falou, tudo tem duas versões, né? Tem a realidade e onde a gente pode estar aprendendo. Acho que o mais importante é isso. E você envelhecer, para mim, como eu falei, eu tinha uma crise, era muito difícil para mim, principalmente olhando com os olhos de atleta. Porque realmente eu lembro que quando eu cheguei aos 30, tava chegando aos 30, 29, 30, na minha cabeça, acabou. Minha carreira acabou, agora eu tô velho, não vou conseguir mais treinar, não vou conseguir mais lutar, porque eu vou me machucar. E realmente foi um momento muito difícil para mim, e eu vi que nada daquilo era verdade. Muito pelo contrário. Quando eu cheguei aos 30 anos, sem dúvida nenhuma, minha carreira realmente melhorou. Eu me tornei uma pessoa mais sábia, mais inteligente, conseguindo entender a minha parte física, conseguindo escutar meu corpo, que meu corpo sempre falou comigo. Mas quando você é jovem, você não escuta seu corpo, você treina em cima da dor, você não para nunca, não descansa e acha que você vai fazer aquilo para sempre. Depois que eu passei um pouco dos 30 e vi, cara, realmente eu acho que um dia eu vou ter que parar e meu físico não é o mesmo, não é mais o mesmo. Se eu treinar em cima da dor, vai ser pior. Então, sem dúvida nenhuma, eu me tornei uma pessoa mais sábia, eu consegui enxergar, consegui escutar melhor o meu corpo. E se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, sem dúvida nenhuma, eu lutaria até os 60 anos. Só o corpo que não ia aguentar, né? O corpo envelhece, pesadamente não. Mas quando que você acha que foi essa virada de chave pra você, que você começou a entender que envelhecer era bom? Eu posso falar assim, o que eu falava com você, que eu falo até hoje em termos de luta, é que eu sempre falo, usa sua experiência a seu favor. Sim. Apesar de às vezes ele não usar a experiência dele a favor dele e ele continuar lutando igual um maluco, mas eu sempre falo com ele antes de lutas, use sua experiência a seu favor, pense na hora da luta, usa toda a sua experiência que você tem de 30 lutas a seu favor. Então quando que foi essa virada de chave pra você entender que envelhecer é bom? É o que você falou, foi quando eu enxerguei e falei, cara, eu já fiz isso quantas vezes? Eu já fiz isso muitas vezes. De fato, eu sei exatamente o que vai acontecer. Então, quando eu consegui entender isso, você me ajudou muito. E por ter passado por todas essas experiências, sem dúvida nenhuma, eu vi que eu tinha uma vantagem sobre a grande maioria das pessoas que estão no UFC hoje. Eu tenho uma grande vantagem, que é a experiência. E você ganha isso com o tempo.
É um lado positivo que eu vi aí de envelhecer. E hoje eu tô no UFC já há 15 anos. Então poucas pessoas estão lá mais tempo do que eu, têm mais experiência que eu, muito poucas pessoas mesmo. E isso foi uma das coisas maravilhosas de ter envelhecido, de ter me tornado mais experiente, com certeza. O que você aprendeu? O que você pode falar, né, não só como lutador também, mas no geral? O que você aprendeu depois dos 30? Cara, eu aprendi muita coisa, cara. Principalmente que quase sempre as pessoas com mais idade são mais sábias do que a gente. Porque a grande maioria das pessoas de mais idade, eu falo isso tempo que eu conversava com meu pai, com a minha mãe, com seu pai, com a sua mãe, com o Cleis Jorge. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas mais velhas, porque não sei se eu já me identificava com velho. A Bruna até brinca comigo bastante sobre isso. Eu falo que eu sou um velho porque eu gosto de ficar em casa, não gosto de fazer nada. Mas eu sempre gostei muito de escutar as pessoas mais velhas, cara, e realmente me passava aquele entendimento de que realmente elas sabiam do que elas estavam falando, e de fato sabiam, porque elas tinham muito mais experiência do que eu. E sem dúvida nenhuma, uma coisa muito importante que eu posso falar para vocês: escute as pessoas mais velhas, somente seus pais, suas mães, as pessoas que realmente importam com você. Tenho certeza que quando você tiver uma certa idade, depois de você passar os 30, tiver seus filhos, tiver seu relacionamento, você vai olhar para trás e ver que tudo aquilo que seu pai e sua mãe falou com vocês, quase sempre, 99% das vezes, eles estavam corretos. Essa é uma das primeiras crises dos 30, né? Todas as frases da sua mãe começam a fazer sentido. Sim. Você não é todo mundo, você só vai entender quando você for mãe. Essas frases todas começam a ter sentido depois dos 30 anos, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi muito, assim, ao envelhecer, a gente fala assim, envelhecer, né? Mas ficar mais maduro. Sim. Ao amadurecer foi ter um autocontrole, assim, da minha mente muito forte, porque eu realmente era uma jovem bem impulsiva. Sim. Eu agia, depois eu pensava, agia, depois eu pensava. Então, com o amadurecimento, eu comecei a pensar e depois agir, pensar e depois agir. E eu acho que isso veio muito com o estudo da Bíblia, com o meu amadurecimento espiritual. E todo mundo fala assim, nossa, como que você aguenta ficar calma no corner do Edson? Na verdade, eu não tô calma, eu tô por dentro, tô borbulhando. Mas eu aprendi a me controlar, eu aprendi a fazer o que tem que ser feito, e eu acho que isso tudo vem com amadurecimento, né? Vem com o dia a dia, com as experiências. O pessoal também fala assim, conforme vai passando as lutas do Edson vai ficando mais fácil. Não fica mais fácil, realmente fica mais difícil, porque realmente o corpo não é mais o mesmo. Sim. Apesar da mente ter experiência, o corpo não é mais o mesmo. Então a gente chega numa certa fase que a gente morre de medo deles se machucarem. Mas eu acho que é isso, né? O amadurecimento vai ensinando muito a gente. E o que você acha que te ensinou mais? A parte depois dos 30 anos. Cara, uma coisa que me ensinou, que fala muito comigo, como eu falei, eu tinha realmente muito medo de ficar velho, porque na minha cabeça, quando eu passasse dos 30, eu ia ter que me aposentar, porque quando chegasse aos 30 eu já tá velho, e hoje eu tô quase 40, faço 40 agora no início do ano que vem, e continuo treinando, continuo lutando em alto rendimento, no maior evento do mundo. E uma coisa sem dúvida que eu aprendi aí nessa bênção de ficar mais velho, que não tem fim. Porque a gente pensa que vai acabar, tipo assim, eu vou ficar mais velho e isso vai acabar. Não, é mentira, as coisas continuam, não é o fim. Realmente na nossa cabeça, como eu falei, a gente acha que eu vou lutar, vai ser o fim da minha carreira, acabou, e não é verdade. Não é verdade, a vida continua, se não for no caminho daquele que a gente espera ser, vai ser num caminho diferente. É uma coisa que você consegue entender só quando você passar pelo processo, é claro. Quando você estiver ficando mais velho, não é o fim. Não fique com medo de ficar mais velho, muito pelo contrário. De fato, hoje eu acredito que você envelhecer é uma bênção, cara. Porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que quando eu era jovem. Hoje eu olho pro Edson Barbosa lá de trás, quando eu era moleque, quando eu era garoto, né? E vejo quanto idiota eu era. Acho que
Eu acho que a palavra é essa, cara. Qual as coisas que passavam na minha cabeça, as coisas que eu pensava, do jeito que eu enxergava a vida. Eu olho pra trás e falo, meu Deus, como eu era idiota, cara. Como que eu pensava nisso. Mas a gente acredita que é uma coisa que você tem que passar, né? Tem que passar, exatamente. A gente está tentando encurtar aqui para vocês não sofrerem, não ter esses conflitos internos que nós passamos. A gente está tentando ajudar vocês de alguma forma, mas faz parte do processo. Mas em relação a você falar assim, porque eu era muito idiota, na verdade, a gente comete muitos erros. Sim. Mas assim, uma vez eu li uma frase, né? Se eu fosse, olhando para que eu era mais jovem, eu não cometeria tais erros. Mas se eu não cometesse tais erros, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Exatamente. Então a gente tem que cometer esses erros, a gente tem que ser meio idiota, a gente é meio idiota mesmo na adolescência, porque a gente precisa ter esses erros pra gente poder construir o caráter que a gente é hoje. E em relação a você falou, né, dos ciclos, de nem tudo acaba, eu acho que a gente aprende a ressignificar muita coisa na nossa vida, né? A gente aprende a apertar o botão de reset muitas vezes e começar uma nova página. E assim, eu já tinha muito medo também, não a questão de acabar, mas assim, será que é isso que eu quero pra mim? Será que é isso que eu quero pra mim? Então, muitas vezes eu começava alguma coisa e eu falava assim, mas será que é isso que eu quero pra mim? Mas eu sempre fui muito determinada. Então, tudo que eu comecei, eu terminei. Porque, por mais que às vezes eu pensava assim, será que é isso que eu quero pra mim? Eu terminava. Eu terminei tudo, todos os meus cursos, eu terminei minha faculdade. Tudo que eu comecei, eu terminei. Por mais que às vezes eu achasse que aquilo não poderia ser pra mim, eu sempre quis terminar todos os meus processos, pra ter certeza que aquilo era pra mim ou não. E foi bom todos os cursos que eu fiz e faculdades me fizeram acrescentar em mim de alguma forma. E eu acho que quando a gente amadurece, a gente aprende muito a dar novos sentidos, né? Às coisas, a gente aprende muito a recomeçar, a gente tem que recomeçar constantemente. Então eu acho que eu recomeço a cada dia. A cada dia eu acho que é um novo recomeço pra gente, uma nova chance da gente fazer algo melhor, da gente aprender. Nós temos 39 anos, mas vamos continuar errando. Mas eu acho que o amadurecimento é isso. O amadurecimento é você quebrar um pouco do seu orgulho. E eu falo por mim também, que eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Eu nunca gostei de pedir desculpa, eu nunca gostei de admitir que eu estava errada. E eu acho que o processo do amadurecimento é esse, você mostrar que você estava errado sim, cometemos erros sim, mas esses erros fazem parte do tijolinho que vão construir o nosso caráter, e esses erros fazem com que a gente aprenda, né, de alguma forma. Então isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu amadurecimento, foi quebrar o meu orgulho de todas as formas. E eu também aprendi a dar limite, né, às pessoas. Quando eu era jovem, eu trabalhei muito cedo, com 17 anos eu trabalhava para pagar minha faculdade, então eu tive que sempre validar muitas pessoas, assim, sempre dizer sim para tudo. Então eu sempre busquei muita aceitação, sempre busquei muita validação de todo mundo. Eu não tinha realmente uma identidade firmada. E eu acho que com o meu amadurecimento eu comecei, e principalmente assim, eu acho que a minha parte espiritual se fortaleceu muito junto com o meu amadurecimento. E eu entender quem eu sou depois dos 30 me fez muito fortalecer a minha identidade, me ajudou a falar não com as pessoas, me ajudou a estabelecer os meus limites, me ajudou a falar assim, você pode ir até aqui na minha vida, a partir daqui você não pode mais, e me ajudou a defender os meus valores e meus direitos, principalmente em relação à minha família. Eu aprendi muito a dizer não para proteger a minha família. Sim. Aí eu sentia que a partir do momento, depois dos 30, depois que eu fui mãe, eu peguei esse papel de, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não fizer isso pela minha família, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não lutar pelo meu casamento, é claro que você tem que lutar também, mas se eu não lutar, fazer a minha parte pelo casamento, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não lutar como mãe, ninguém vai fazer isso por eles. Então, esses papéis que a gente pega quando a gente está amadurecendo é muito bom, porque eles fortalecem a nossa identidade de uma tal forma que parece que nada vai abalar, sabe? A gente cria uma raiz muito forte ali, a gente cria realmente uma fundação muito forte e a gente começa a florescer. Eu acho que depois do 30 a gente começa a florescer. Eu acho que na adolescência a gente está começando ali a criar, né, talvez a nossa estrutura. Mas eu acho que depois dos 30 a gente cria aquelas raízes fortes e começa a florescer para a vida. E isso é muito bom. Concordo 100%, sem dúvida nenhuma. Depois dos 30 que realmente eu acho que as coisas acontecem, né? Onde a gente tem a maturidade para realmente tomar decisão pro resto que a gente vai querer pro resto da nossa vida. Eu acho que
como eu falei, é uma bênção a gente tá ficando mais velhos e uma coisa que eu sei que eu imagino que é muito difícil, principalmente para a mulher. Eu acredito que o homem, acho que vai ficando mais velhos, parte física, assim, para o homem, eu acredito e eu acho que eu tô melhor fisicamente e mais bonito do que quando eu era um menino, quando eu era um jovem, né? É porque eu te ajeitei. Acho que para a mulher realmente é um pouco mais difícil, porque mulher não tem jeito, né? Quando vai ficando mais velha, a gravidade é um problema. E como você lidar com isso? Com a idade chegando, por mais... eu sou suspeito para falar, porque para mim hoje ela é muito mais bonita do que quando ela era mais jovem, mas você, quando você se olha no espelho? É muito difícil, mas eu acho que pra mim não foi um processo assim, depois dos 30 envelheci, começou rugas. Eu acho que pra mim foi muito difícil depois da maternidade. Sim. E eu era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, mas depois da maternidade realmente eu tive um baque físico muito grande, porque realmente meu corpo mudou completamente. E eu acho que depois da maternidade que eu tive assim, esse baque, nossa, meu corpo mudou. E aí depois dos 30 foi um baque de tipo... Porque o meu corpo mudou muito na primeira gravidez do Noah, apesar de eu não ter engordado muito, mas realmente meu corpo mudou muito. Mas o meu baque foi na segunda gravidez da Vicky, que eu não lembro quantos anos eu tinha certo. O Vicky tá com 6, eu tinha 30 e poucos anos. E o meu baque foi assim, meu Deus, meu corpo nunca mais vai voltar ao normal, meu corpo nunca mais vai voltar ao normal, e eu também amamentei. E eu acho que essa parte física realmente que você falou do homem, o homem parece como um vinho, não sei, vai ficando cada vez mais bonito, e a mulher não, eu não sei, não é machismo falar, mas realmente a mulher é mais, eu não sei, parece que é mais difícil, não sei se é o metabolismo, a parte hormonal e tudo, é realmente, eu acho que a gente struggle, como é que é struggle? A gente luta mais assim pra realmente poder ficar em forma, sabe? E a mulher é muito vaidosa, né? Sim, então eu acho que essa parte realmente pega muito na gente. A gente quer fazer botox, a gente quer ficar bonito o tempo todo. A minha pergunta é justamente por causa disso, porque eu vejo quanto você realmente tenta se manter em forma. Como eu te falei, pra mim você não precisava nada disso. Você é linda do jeito que você é. Pra mim, realmente, eu não precisava disso. Mas eu queria saber como que você lidava com isso. É uma luta diária, né? Eu acho que assim, tem dias que a gente acha que, nossa, eu tô fazendo muito bem. Eu acho que também depende ali do período da mulher. A gente acorda, pelo menos comigo assim, é diariamente, um dia após dia. Tem dia que eu acordo e eu falo assim, nossa, hoje eu tô bem bonita. Tem dia que eu acordo, nossa, hoje eu tô bagaço. E isso pode variar de um dia pro outro, tá? Isso pode ser que um dia eu acorde me achando linda, no outro eu já me acho um bagaço. Isso pode mudar assim de um dia pro outro, em 24 horas. E se tiver no seu período, acho que pior ainda. Exatamente, eu acho que depende do período da mulher, eu acho que é isso, entendeu? Porque eu acho que quando a gente malha, quando a gente consegue manter a dieta, e a gente olha assim, nossa, eu tô no caminho certo. Aí no outro dia que você realmente come uma besteira, você já acha que você engordou 5 quilos. E como seu metabolismo não é mais o mesmo, então eu acho que a gente, pelo menos eu vou muito do 8 a 80. Uma hora eu acho que eu tô super bem, outra hora eu acho que eu tô muito mal. Eu nunca consigo chegar numa linha média. É dia após dia, eu acho. Como eu falei, cara, isso é uma coisa que realmente eu tive muito problema. Mas eu quero saber quando foi sua virada de chave. Ai, meu Deus. Câmera. Nossa, Júnior, olha isso. Tá muito inchado ainda. Então, calma aí. Essa câmera me desconcentrou. Qual o recado que você pode dar para as pessoas, assim... Quando que foi a sua virada de chave que você falou assim? Porque você até seu aniversário em janeiro, você não gostava de celebrar aniversário. Então, quando foi sua virada de chave que você falou, não é bom se envelhecer? Foi no dia do seu aniversário? Quando que você deu esse clique e falou assim, não é tão ruim quando eu pensar isso? Não, é o que eu falei aqui no início. Eu tinha muito problema de ficar feliz que eu tava envelhecendo. Na minha cabeça, quando você tem... E isso é engraçado, porque quando você tem seus 21, 22, 23, tu acha que você nunca vai ficar velho. Tu acha que você nunca vai chegar aos 30. Aí eu lembro que toda vez que eu fazia aniversário, eu ficava apurrinhado, eu ficava triste. Que merda, vamos fazer aniversário, aí você feliz, me dava presente, e eu ficava o dia inteiro com a cara fechada. E eu lembro até hoje que você brigava comigo, brigava de verdade, você tem que ficar feliz, é mais um ano de vida. E na minha cabeça era o contrário. Na minha cabeça eu pensava,
você falou, é mais um ano de vida, mas na minha cabeça não, é menos um ano que eu tenho. Tipo, era a contagem regressiva. E realmente, eu lembro quando eu fiz 30 anos, foi horrível, cara. E eu achei que ia acabar, tudo. Que ia acabar e tal, e como eu falei, não acabou. Muito pelo contrário. Foi melhor ainda. Tudo depois que eu fiz 30 até hoje foi muito melhor do que dos 20 até os 30, em todas as variâncias da vida, né? Da variação que a gente tem na vida. Foi tudo melhor. E Tu acha que foi sua virada de chave no seu aniversário? Não, acho que foi a conversa com vocês mesmo. Foi quando eu tive entendimento que não é o fim. Não acaba aí. A gente não, a gente fica velho na idade, mas não quer dizer nada. A gente pode continuar sempre. O principal é isso. A gente pode continuar. As coisas vão continuar e sempre há tempo de continuar ou de começar alguma coisa nova. Não importa a sua idade. Sempre há tempo, não tenha medo, não tenha hoje se você tem seus 30, 40, 50, se você quer começar uma coisa nova, se você quer continuar aquilo que você está fazendo e tem certeza que você vai estar fazendo com uma excelência, continue fazendo. Idade é só um número. Hoje eu posso falar para vocês aqui que idade é só número. Claro, você fica mais experiente, você entende melhor o seu corpo, falando da minha parte como atleta, e hoje eu olho para trás sem dúvida nenhuma. O Edson Barbosa de hoje é muito mais forte fisicamente, muito mais forte psicologicamente, uma pessoa muito melhor. E como eu falei, envelhecer, do meu ponto de vista, foi uma benção. E como você falou aí, né? Quando eu era muito jovem, eu era muito perfeccionista, eu sempre esperei a perfeição para poder começar alguma coisa. Não espere a perfeição, que a perfeição nunca vai chegar. Vai dar 30 anos, vai dar 40 anos, vai dar 50 anos, a perfeição nunca vai chegar. Então comece aos 20, comece aos 30, comece aos 40, comece, porque na verdade a perfeição nunca chega, mas a excelência vai vir no dia a dia com o processo que você está realizando. Então se você quer começar algum negócio novo, comece. Se você quer qualquer coisa que você queira começar a fazer um projeto, você comece. Se você quer começar um curso, comece. Se qualquer coisa, não importa a sua idade, comece. O mais importante é você desfrutar. Eu falo isso com ela, eu falo desfruta que você está lutando, desfruta do seu treino, porque isso aí uma hora é um ciclo que vai se encerrar. Então desfrute da sua jornada, desfrute do seu começo, desfrute do seu processo, desfrute de tudo. E eu aprendi muito assim na minha maturidade, agradecer. Agradeça pela oportunidade que você tem, agradeça pela família que você tem. Eu sempre falo isso com o Edson, quando ele não gostava de fazer aniversário, eu falei com ele: agradeça pelos anos que você já tem, agradeça por tudo que você viveu, olha tudo que você conquistou. Então, com a maturidade, aprenda a agradecer, aprenda a ver o que você tem de bom na vida, aprenda a olhar para o seu processo, para a sua história e falar assim: uau, eu cheguei até aqui, eu tenho muito mais ainda para chegar. Aprenda a ser grato por tudo que você fez e tudo que você ainda vai fazer. Não acabou, não é o fim, é o começo. Dê o primeiro passo, não busque a perfeição, comece e seja grato, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Com certeza, e lembrando que os 30 não é o fim, os 40, muito menos, os 50, eu pretendo lutar até os 50, então, galera, esse é o poder da luta, vamos continuar firme junto, Cristiano, lembrando, nunca é o fim, sempre temos tempos para começar, para recomeçar, para continuar caminhando, e lembrando que envelhecer é uma bênção. Até o próximo episódio. Bem-vindos ao Poder da Luta. Hoje nós vamos falar sobre... Esqueci, calma aí. A gente vai falar sobre... Vamos lá. Deixa que eu vou falar. Em vez de falar bem-vindos ao Poder da Luta, eu vou falar outra coisa. Tá. Vamos lá. Então estamos com 39 anos, já passamos pelas 15... Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente está... Não. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente tem andado falando... Fala você, Júnior. Ué, pô. Vamos lá. Você vai falar? Agora eu e você começamos junto. 1, 2, 3 e grava. Sim.